Ok. Assim, a pergunta é: como podemos nos livrar da mente? Veja, a mente é a única coisa mais próxima que temos. Por mais insignificante, por mais estreita, por mais limitada que ela seja, por mais problemática que ela seja, isso é aquilo que nós temos de mais próximos de nós mesmos e nós não podemos nos separar disso. Nós precisamos nos tornar ciente disso. Aqui eu me refiro à mente. Nós não vamos criar a ilusão de nos separarmos da mente. Nós vamos nos tornar aqui cientes do movimento da mente. Então, esse é o instrumento que nós temos para observar a nós mesmos. Assim, quando a mente se torna ciente dela própria, do seu próprio movimento, há uma clareza, há uma verdade aí se revelando. É nisso que estamos aqui interessados em trabalhar juntos. O autoconhecimento é aquilo que surge em razão de uma visão direta. Quando a mente silencia, todo o movimento da mente pode ser observado. É quando há esse espaço de silêncio, de tranquilidade, de serenidade, de quietude, um espaço na mente, nesse espaço que se abre na mente, o sentido da mente egóica, desta mente dualista, desta mente separatista, desta mente condicionada, ela é vista, e quando ela é vista, ela é desfeita. Então precisamos de uma mente inteiramente nova. Essa mente estreita, essa mente limitada, essa mente condicionada, se ela é vista, ela se desfaz, ela desaparece. A natureza do seu ser é pura consciência. E essa consciência se revela quando a mente se aquieta. Quando há esta quietude real, aí esse espaço novo se abre e a realidade do seu ser se revela. Isso é o fim para essa mente egóica. Isso é o fim para essa mente em conflito, essa mente em sofrimento. Assim, o trabalho consiste em observar o movimento da mente. Consiste em a mente se tornar cônscia dela mesma, ciente dela própria. Ela não se separa para fazer isso. Ela se torna ciente dela mesma. Percebam o que está sendo dito aqui. Se a mente se separa dela mesma, nesta separação, temos a divisão, temos o conflito, temos, mais uma vez, ainda a ilusão de uma identidade presente para observar a mente. É a própria mente criando essa ilusão da separação. É a própria mente se dividindo em observador e coisa observada, em pensador e pensamento. Na verdade, é assim que temos vivido nossas vidas. A crença fundamental em você é eu e as minhas ideias, eu e as minhas lembranças, eu e os meus sentimentos, eu e as minhas coisas, eu e as minhas emoções. Então, esse eu é a ilusão de alguém presente, é a ilusão desse
pensador, que se separa do pensamento, daquele que sente, que se separa da emoção, daquele que vê, se separando daquilo que é visto. Então, há um observador e há uma coisa sendo vista, há um pensador e um pensamento sendo pensado, há um sentimento e alguém presente sentindo. Isso é uma ilusão. Essa dualidade, essa separação é criada pela própria mente, a mente se separa, cria essa divisão. Aqui o que nós precisamos é nos tornarmos cientes de todo o movimento da mente. É a mente se tornando cônscia dela própria, ciente do seu próprio movimento. Há, sim, uma observação agora. Sem o objeto observado, sem o observador, há um sentir sem alguém nesse sentimento, se separando do próprio sentimento. Há um olhar sem alguém olhando aquilo que está sendo visto. Então, nós temos o fim para essa dualidade. É importante que se diga, aqui a dualidade é um aspecto psicológico, é um aspecto interno, é uma ilusão psicológica. O sentido de separação em nós, nesse mim, nesse eu, ele se constitui numa ilusão psicológica, numa complexidade produzida por essa condição de condicionamento psicológico. Não há nenhuma dualidade, não há nenhuma separação que seja real. Tudo isso pode ser visto pela autoobservação. Quando há esta autoobservação, ocorre a percepção da observação pura, sem alguém nesta observação. Então, olhar para aquilo que se mostra aqui, sem rejeitar, sem lutar contra isso, sem comparar isso com qualquer outra coisa, também sem auto-justificar o que está sendo visto, criando assim uma concordância interna. Ou seja, você não concorda nem discorda, você não aceita e nem rejeita. Você não diz o sim, nem diz o não para aquilo que vê, para aquilo que observa, para aquilo que percebe em si mesmo, agora, aqui. Essa é a aproximação do autoconhecimento. Essa é a aproximação da real meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática, momento a momento, ocorrendo agora, aqui. Olhar para aquilo que se passa sem se colocar como o autor da experiência. Assim, a inveja, o ciúme, a raiva, a angústia, o ressentimento, o desejo, qualquer forma de medo pode ser observado dessa forma. Uma vez que tudo isso são apenas apresentações desse momento, desse interno momento psicológico que o pensamento está produzindo, está trazendo, está mostrando. Isso é algo que resulta de uma ideia, de uma crença, de um conceito,
de uma visão particular do eu. E se isso é visto sem esse elemento que é o ego, o mim, o eu, como apenas uma experiência sem o experimentador, como algo surgindo, como apenas um fenômeno da própria mente egóica, sem alguém para intervir, para interferir, para rejeitar, para lutar contra isso, ou se identificar com isso, nessa concordância, se isso é visto desta forma, isso se desfaz. O trabalho consiste em se tornar ciente do movimento do ego, do movimento do eu, nos tornando ciente disso, olhando, tendo uma aproximação não pessoal da experiência, sim, não pessoal da experiência, não é algo fácil. A compreensão disso é muito básica, é muito simples. Mas não é algo fácil, porque o condicionamento psicológico em cada um de nós é muito forte. Não sabemos o que é meditação. Não sabemos o que é aprender. Aqui me refiro a aprender sobre nós mesmos. E aqui me refiro à meditação desse olhar onde a verdade se revela, porque meditação é a revelação da verdade do que é. Há sempre essa tendência, há sempre essa inclinação, há sempre essa motivação do eu para interferir com aquilo que se mostra. Então, nós não temos a meditação, porque há sempre esse jogo da dualidade, eu e essa experiência. Eu com medo, eu triste, eu com raiva, eu angustiado, eu preocupado, eu infeliz, eu muito, muito alegre, eu. Esse eu está presente, sempre dizendo gosto, não gosto, quero, não quero. Então, o nosso condicionamento é sempre de interferir, é sempre de estar presente. Há sempre esse sentido de pessoa, de pessoalidade na experiência. Então, olhar para isso sem o eu é algo que requer o sentido de ser, de puro ser, e isso é algo impessoal, não há pessoa em ser. Então, não se trata de algo tão fácil, embora seja basicamente simples o princípio. Não há um sentido de separação, não há o sentido de dualidade, não há o sentido do eu. Trabalhar isso aqui e agora, nesse instante, momento a momento, o que quer que se mostre, o que quer que se apresente, sendo visto desta maneira, sendo visto desta forma, sem o elemento que é o eu, há uma visão da realidade, onde o sentido de pessoa não está, onde o sentido do ego não está. Isso é a verdade presente. Isso é a meditação. Não há verdadeira meditação. É por isso que eu tenho enfatizado sempre a expressão real meditação. Não há real meditação quando não há autoconhecimento. E não há autoconhecimento quando o sentido do eu está presente dentro de uma experiência, se separando para julgar a experiência, para condenar a experiência, para criticar a experiência, para rejeitar a experiência, ou para se identificar e se confundir com aquele. Isso é a ausência do autoconhecimento, que é a ausência da meditação, porque não há verdade aí. Uma vez que a meditação é a aproximação real da verdade, do que é, daquilo que aqui se mostra, daquilo que aqui se revela.
Compreenda o que estamos dizendo aqui para você. A realidade do seu ser, nessa realidade que é o seu ser, não há confusão, não há desordem, não há sofrimento. Seu ser é amor, é felicidade, é paz, é liberdade. Seu ser é a verdade. Nesse sentido, a meditação é a expressão do seu ser. Então, não existe nada mais natural do que ser. E, no entanto, nossa vida não tem se mostrado tão natural em ser, porque ao longo de todos esses anos, todo o condicionamento é de nos confundirmos com o eu, com o sentido de uma identidade presente que está sempre se separando do que é, do que se mostra, da verdade. A compreensão do que é revela aquilo que transcende até mesmo aquilo que é, ou aquilo que aqui se mostra. Essa é a realidade de Deus, daquilo que eu tenho chamado de ilimitado, o desconhecido, a realidade divina. As palavras, os nomes, não têm importância. A verdade tem importância. A realidade daquilo que é, de fato, tem importância. A verdade daquilo que, de fato, é. Isso sim é real. Assim, esta aproximação aqui nossa é a aproximação da revelação de sua natureza divina, da verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. Trabalhar isso em si mesmo é possível. Trabalhar isso em si mesmo é viável. Trabalhar isso em si mesmo é real. Você nasceu para realizar isso. Nasceu para trabalhar isso. Nasceu para a felicidade, nasceu para o amor, nasceu para a liberdade, nasceu para viver o seu ser, que é Deus. A verdade daquilo que é o seu ser não está no tempo. Uma vida livre dessa noção do eu é uma vida livre dessa ideia do tempo. Porque o tempo é uma ideia. É o pensamento como ideia que sustenta o tempo. Sem pensamento não há tempo. Tudo que você pode me dizer sobre o futuro, você vai me relatar como uma imagem criada, construída pelo pensamento. Isso é tempo. Tudo que você pode me falar sobre o passado, você irá me dizer a partir de uma ideia e de uma imagem também construída pelo pensamento. Agora, aqui não há tempo. Não há nada que você possa dizer sobre esse instante, sobre este momento, porque este momento não está no tempo. O sentido do eu, o sentido do ego é aquele que transforma esse momento presente numa memória, para falar sobre isso depois. Depois ele irá falar sobre isso como algo que aconteceu. Mas esse algo, como aconteceu, agora é só parte de uma crença, de uma imagem, de uma imaginação, de um pensamento, de uma memória. Então, o passado é memória e o futuro é memória. A memória que ainda não veio é o futuro. E a memória que ocorreu é o passado. Mas tanto o que ocorreu
quanto o que virá agora aqui não tem qualquer realidade. É só um pensamento, é só uma crença. Assim, a nossa vida egóica, ela está estabelecida nesse tempo psicológico, na ilusão de uma identidade presente. Porque não há nenhuma identidade agora, aqui. Então, a beleza da realização de Deus, da realização do seu ser, da verdade sobre quem você é, está na constatação de que a única realidade presente é a realidade que é agora, aqui. Deus, sua natureza divina, sua natureza essencial. Assim, o nosso trabalho consiste em olhar para aquilo que está agora aqui surgindo, nesse instante, momento a momento, de não nos confundirmos com o sentido de um eu, de uma identidade egóica presente dentro dessa experiência. É nisso que constitui o trabalho de autoconhecimento, de autorrealização, da ciência da verdade, do ser que somos aqui e agora. Assim, nós estamos trabalhando com você isso, tornando isso cada vez mais claro nessa vivência direta. E a base para essa vivência direta é o reconhecimento da ilusão do eu presente, agora, aqui, dentro dessa experiência. Assim, o que torna isso possível é a visão do autoconhecimento. Eu tenho chamado de verdadeiro autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui no canal falando sobre isso. A verdade do autoconhecimento lhe revela que não existe nenhum eu presente aqui e agora. Esse é o nosso trabalho juntos aqui nesse canal e essa é a nossa proposta com aqueles que se aproximam. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros online e encontros presenciais, onde também estamos trabalhando isso com todos aqueles que se aproximam. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.